Olá, ouvintes, aqui é da Livro LTDA e hoje nós vamos falar sobre pirataria, sobre baixar livros da internet e relacionados. Como eu já falei aqui anteriormente, eu uso o Kindle para leitura de e-book, uso também o celular, tanto para leitura quanto para ouvir audiobooks, e uso o tablet. Tudo isso vai depender de qual o meu objetivo, Se eu estou lendo um livro em outra língua, ou um livro que eu possa fazer essa leitura no meu dia a dia, no ônibus, no carro, aguardando alguma coisa, eu leio ele no Kindle, que ele é muito mais prático e ele tem uma visão igual a leitura é igual à do papel. Se é alguma coisa que eu não possa estar com um objeto na mão, com o aplicativo aberto, ou que eu vá precisar ouvir, como se eu estiver correndo, por exemplo, algum exercício, ou antes de dormir, eu gosto muito de ouvir audiobooks, que ajuda você a relaxar e também você acaba se concentrando mais. Isso vai depender de pessoa para pessoa, tá? Eu consigo me concentrar bastante hoje em dia com audiobook, mas muitas pessoas reclamam que começam a pensar em outras coisas e não prestam atenção na história. Então isso vai depender muito de pessoas para pessoas. E no tablet eu uso mais para ler livros técnicos, coisas que eu preciso de uma tela maior, mesmo que não seja PDF, que seja um EPUB, mas eu uso para ler no tablet porque tem tabelas, etc., tem gráficos, fórmulas, e fica mais fácil a leitura no tablet. Ficaria difícil a leitura no Kindle por conta do tamanho, e no celular nem se fala, porque é menor ainda. E com isso, a gente toca num ponto, que eu comprar ou não comprar o livro digital. Logicamente, essa questão só vale para o livro digital, já que o livro físico ou você compra ou você rouba, Então, aí eu já não indico muito. Já a questão ou você pega emprestado, logicamente. Geralmente isso é roubo, tá? Geralmente as pessoas não devolvem. Mas, quanto à questão do livro digital, eu, sinceramente, não tenho uma opinião formada. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês quanto a isso. Por quê? Ao mesmo tempo que é contra a lei você piratear, é contra a lei você não pagar ao autor o merecido direito autoral, é muito caro um livro não físico. O físico ele já é caro, Mas ainda tem pelo menos a desculpa do transporte, do material, etc. O livro não físico, o EPUB ou até o audiobook, qualquer que seja o formato do livro digital, ele é muito caro ainda, Mesmo na Amazon, que é o que tem assim os maiores descontos, você chega a encontrar livros aí por R$1, R$2. A diferença muitas vezes é R$10 do livro com capa, mas isso são promoções. No dia a dia, a diferença é muito pouca. Livros de R$80, o livro físico varia apenas R$5, por exemplo, no máximo 10 mesmo, para o livro digital. E não justifica esse preço, Já que o livro digital, lógico, você tem o gasto com servidores, com infraestrutura, com TI, etc. Mas é esse mesmo gasto para um livro vendido ou para 500 mil livros vendidos. Logicamente ele vai ter uma pequena variação aí de servidor, questão de acesso, etc. Mas o gasto não varia muito, diferente do livro físico, onde os gastos variáveis eles são grandes, Mas, enfim, o meu ponto o mercado no Brasil de livros digitais, ele é muito diferente do mercado americano ou europeu. A mesma Amazon, ela vende os livros em formato digital nos Estados Unidos e na Europa por muito menos da metade do preço, O livro lá ele já é mais barato comparado ao poder aquisitivo, E além disso, ela ainda diminui muito o livro, o EPUB, Até por isso o Kindle ele tem uma popularidade
muito grande e justificada nesses locais. Aqui no Brasil a história é diferente, né? Porque assim como os carros, sempre tem quem compre. Então elas colocam a margem de, não só a Amazon, tá? Mas a Amazon é que faz que escracha mais, porque ela tem a possibilidade de colocar esse preço lá embaixo. Mas como o mercado das outras livrarias de livros digitais não coloca esse preço lá embaixo, ela aproveita disso para também deixar a margem de lucro aí grande, né? Esse é um ponto. Isso faz com que os livros digitais, mesmo os digitais, sejam caros ainda. Por exemplo, um livro que eu estava tentando aqui, que eu baixei a amostra, ele é R$40 o livro físico, né? E se você comprar pela Amazon uma certa quantidade de livros, uma certa quantidade de valor total, isso vai variar, logicamente, no período. Eles colocam um valor maior ou menor, às vezes tem promoções. Você ganha o frete grátis, então você não tem gasto com transporte. Então, R$40 o livro, 40 e um pouquinho. E o EPUB, na verdade, o livro digital, né, que é o MOB, do mesmo livro, ele estava por 37 alguma coisa. Então, menos de R$3 a diferença de um para o outro. Nada justifica esse preço tão alto para um EPUB. Logicamente, aí tem alguns variantes que a gente tem que considerar, porque se ela também coloca o preço do livro digital muito barato, as pessoas deixam de comprar o físico. Mas, ao meu ver, isso é um aproveitamento, né? Esse é o capitalismo selvagem na prática, onde uma parte ela detém toda a produção e a outra não pode fazer muita coisa se não aceitar, se quiser. Se não quiser, fica sem, né? Acaba acontecendo isso, então a margem de lucro dela é grande, isso compensa os livros que ela deixaria de vender, porque sempre tem quem compre, né? E além disso, essa margem, mesmo que as pessoas não comprassem, essa margem garante a ela um lucro grande aí que dá para ela sobreviver por um bom tempo, mesmo que ninguém comprasse nenhum livro, tá? Esse é só complementando esse primeiro ponto. Por outro lado, é contra a lei você utilizar, e até é antiético, né? Você utilizar de uma obra de um autor que foi lá, se esforçou, teve lá o seu esforço para produzir aquela obra, né? Principalmente esse ponto. Além disso, tem também o esforço da editora, da logística, mesmo que não tenha uma logística física, mas tem uma logística de TI para entregar esse produto, etc. Então, tudo isso tem que ser pago, falando eticamente e também pela lei. Você precisa pagar tudo isso. Só que isso bate com um preço não justo, que não é justo, né, praticado por essas grandes empresas hoje em dia. E as pequenas empresas é que não vão conseguir ter um preço barato mesmo, né, já que elas têm um custo de infraestrutura muito maior. Então, tento pesar sempre esses dois pontos, né? O que é que eu faço, agora falando bem pessoalmente? Quando eu estou querendo muito um livro, eu baixo sempre uma amostra, né? Mas alguns livros, a amostra é muito pequena, então você não consegue nem ter ideia do que é o livro, do que o livro se trata, de como se você vai gostar, se não vai. Eu baixo a amostra, se a amostra der para eu ter uma ideia do livro, se eu gostar, eu compro o livro, né? Eu prefiro comprar por todo esse peso que eu já falei, a questão ética mesmo, de você pagar ao autor, pagar toda essa indústria para que outros livros possam surgir. Porque imagina só, se todo mundo deixa de pagar essa indústria, logicamente não vão surgir outros livros. E fica a indústria toda de arte, uma indústria artística, sem crescer por conta disso. Então, a possibilidade de eu ter uma outra obra, de surgir uma obra excepcional, etc., ela se extingue, né, se a gente for imaginar um extremo. Então, eu pago, principalmente por conta do autor. O que é que eu faço quanto aos livros gratuitos? Primeiro ponto, existem livros gratuitos que não são contra a lei,
tá? Não é contra a lei você ler um livro gratuito, mas esses livros precisam estar em domínio público. Então são livros antigos, que já perderam o direito autoral. Geralmente se eu não estou enganado, no Brasil é cerca de 60 anos depois da morte do autor para que esse livro passe a ser de domínio público. Isso vale para tudo, tá? Tudo que tiver direito autoral, inclusive música. Então 60 anos depois esse livro está disponível para você usá-lo gratuitamente. O que as editoras fazem é colocar um valor, né, para apenas tirar o gasto da edição. Isso em teoria, porque muitas fazem muito além disso, né? Mas para o livro digital, então não teria por que ter esse gasto, já que não tem gasto de logística. Então a Amazon até, inclusive, ela disponibiliza esses livros gratuitamente lá pelo próprio site dela. Tem também o site da Biblioteca Nacional, onde você pode acessar e baixar esses livros digitais gratuitamente, tá? Todos esses livros que já perderam, que já passaram por esse prazo e já perderam os direitos autorais. Então estão aí todos os clássicos da literatura brasileira, portuguesa, etc., principalmente da brasileira. Com isso aí você já consegue uma boa economia, porque todos os clássicos você consegue uma versão gratuita, tanto na Biblioteca Nacional quanto na própria Amazon, né? Alguns outras editoras também disponibilizam, mas eu não conheço muito bem. Esse é um ponto. Para livros que não perderam, né, que os autores são contemporâneos ou já faleceram, mas ainda não passou o prazo, ou seja, ainda tem direitos autorais para a família, você pode fazer como eu faço, né, baixar lá a amostra e ler, mas se você não tem condições, não estou aconselhando, tá? Mas a gente tem que pensar também que a leitura deveria ser democrática, né? O meu processo ideal de compra da arte, né? Lógico, isso é uma idealização minha, mas seria primeiro o consumo e depois se paga aquilo que se acredita, né? O que se gosta. Então, é um apoio, na verdade, não é uma compra, é um apoio. Então, na minha opinião, os livros deveriam ser disponibilizados gratuitamente para todos, ser uma coisa universal, ou até que, se não universal para quem faz, mas com subsídio do governo, etc., e ser gratuito para quem lê, tá? E que, se quem lê tem condições e quer contribuir, ele coloca lá uma contribuição para aquele autor, para aquela editora, etc. Então seria uma compra a posteriori. Só que eu sei que, lógico, isso é uma utopia, isso nunca seria possível no capitalismo, e muito menos no capitalismo que a gente vive no Brasil, né, que é um capitalismo um pouco diferente. Então, dito isto, eu não sou a favor da pirataria, mas a pirataria em si não é a leitura de um livro gratuitamente. A pirateria em si é você utilizar de uma obra que tem aí a sua autoria, né, tem aí seus direitos autorais, e ganhar dinheiro com isso. Isso é pirataria. Então eu não posso pegar um livro e publicar. Eu posso até tirar cópia do livro e publicar, mas um capítulo só tinha as regras, na verdade, da lei, né? Posso tirar cópia e publicar essas partes com com a devida referência. Mais do que isso, eu preciso da autorização do autor. Eu não tenho 100% de certeza se a regra continua assim, mas você pode dar uma olhadinha aí nos direitos, na lei do direito autoral e confirmar. Mas, pelo menos na parte acadêmica, eu me lembro que era assim. Então, a leitura em si ela não é pirataria, né? Ela mas é antiética. Você lê um livro que você não pagou para o autor, não contribuiu para ele os direitos autorais, não valorizou o esforço dele, é mais antiético, mas não é crime, tá? Agora, você ter esse arquivo, reproduzir esse arquivo e passar para outras pessoas, isso sim já é crime. Então se você quer ler um livro de graça, ou fazer como eu, né? Alguns livros eu leio de graça mesmo, tá? Eu pego aqui pego na internet, baixo, e quando eu gosto, eu compro. Mesmo que eu não vá ler esse livro que eu comprei, já não vale mais, mas eu compro para apoiar o autor.
Então muitas pessoas querem fazer isso. Onde que pode fazer isso, né? Tem vários sites na internet onde você pode baixar o livro digital. Muito famoso, né, é o Ler Livros. Esse site ele muda, tá? O domínio de tempos em tempos para não ser pego, né? Então, até porque isso que ele faz é pirataria, sim. Mas então ele muda aí o domínio dele de tempos em tempos. Então dá uma pesquisada aí no Google, Ler Livros e você vai achar ele, tá? Então não se encontra uma gama muito grande de livros em português, tá? Esse aí é o principal site que as pessoas usam hoje em dia, e eu indico sim ele para vocês agora, nesse mesmo viés, né? Não sou muito a favor da pirataria, na verdade não sou a favor da pirataria, mas eu tenho essa dúvida quanto à leitura em si. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que é que vocês acham disso. Deixa aqui, né, fala aí a tua opinião. Quem sabe assim eu não consigo criar um pensamento e formar uma opinião quanto a isso, tá bom? Então é isso aí. Valeu.